Olá pessoal, hoje eu vou começar a falar sobre temas relacionados à psicologia junguiana, chamada também de psicologia analítica ou a psicologia profunda. São as teorias de Carl Gustav Jung. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo e sou acupunturista e o tema da psicologia junguiana, da psicologia analítica, sempre me interessou, assim, desde jovem. Já li praticamente todos os livros e tenho formação na área. Então, os temas que eu vou estar tratando dentro dessa série de vídeos vão estar relacionados com a própria cronologia da descoberta de Jung. Então, eu procurei seguir os temas que ele foi descobrindo, que ele foi detectando, que ele foi constatando, né, ao longo de suas pesquisas. E vamos estar aqui, então, falando e dando exemplos sobre temas relacionados na psicologia junguiana. A teoria dos complexos, ou os complexos afetivos, ele foi desenvolvido junto com uma série de outros pesquisadores na ocasião, né? Isso nós estamos falando lá no início do século passado, sendo que Freud e Bleuler, né, são assim uma das pessoas de maior destaque junto com Jung no que trata a busca de conteúdos do inconsciente. Então, havia uma série de pesquisadores investigando o inconsciente e os complexos, eles estavam sendo um dos fatores de pesquisas dentro da psique. Jung, então, desenvolveu um método, que é o chamado o teste de associação, que consistia em colocar uma lista de palavras e pedir para que a pessoa ela respondesse o mais rápido possível o que aquela palavra ela designava a ela na sua mente, né? Então ele colocava essa lista de palavras, ele observava quais seriam as respostas que as pessoas estariam dando em cada um dos itens e também o tempo que a pessoa ela levava para responder. Então, se havia nessa lista de palavras uma ou outra que estivesse relacionada aos complexos, a pessoa normalmente ela titubeava, a pessoa ela gaguejava ou a pessoa ela demorava para responder. Isso fazia com que o Jung ele percebesse quais eram os tipos de complexos relacionados então com aquela lista de palavras. Isso ao longo do tempo, né, ele foi desenvolvendo isso e serviu até como uma forma de investigação criminal, né, dando origem inclusive aos detectores de mentiras, né. Só que os detectores de mentiras depois eles vêm já com eletrodos ligado com a resposta galvânica da pele, né, um processo mais fisiológico, mas essa lista de associação, ela, vamos dizer assim, ela antecede o que seria o nosso detector de mentira hoje. Então, vamos supor que a pessoa tenha participado de um crime, né? E ele vai então colocar a lista de palavras soltas e nessa lista de palavras uma ou outra palavra está relacionada à cena do crime. Então, aquela pessoa que ela estava como suspeita, ao ouvir, né, ao ser citar aquelas palavras relacionadas à cena do crime, por exemplo, uma tesoura, uma faca, uma arma que tenha sido utilizada, a pessoa normalmente ela demorava mais tempo para responder, ou ela pensava mais, enfim, acessava algum tipo do complexo, né? Porque o complexo, por definição, né, é um conjunto de imagens, de ideias que elas estão carregadas emocionalmente. Então, no complexo há sempre carga emotiva. Então, sempre quando se fala em complexo, você pensa em carga emotiva. Pensem que vocês estão andando na rua, vendo várias pessoas, e essas pessoas que vocês estão vendo, elas não despertam nenhum tipo de emoção a vocês. Mas se vocês encontram uma pessoa e essa pessoa ela possui algum significado para você, psicologicamente, você vai ter uma resposta emocional. Então, eu estou dando um exemplo de como um estímulo externo provoca uma reação emocional a vocês. O complexo é algo interior, é algo que está dentro da nossa mente. Né? Então, depois eu vou dar exemplos de complexos para vocês entenderem um pouco melhor. O que é importante entender agora? Né? Que esses complexos,
quanto mais autônomos eles se encontram na psique, quanto mais inconscientes, mais eles estão dominando a nossa consciência. Então, o importante do estudo dos complexos é que a gente, ao longo das terapias, ao longo da nossa autoobservação, que nós tenhamos consciência sobre ele e não deixemos que ele atue de uma forma tão autônoma, né? Porque os complexos eles acabam afetando a nossa vontade, a nossa memória, a nossa fala e mesmo às vezes até interrompendo o nosso processo criativo, né? Então, como é que os complexos eles são formados, né? Normalmente os complexos eles são formados por traumas, né? Por choques. Ao longo da nossa vida todos nós temos choques emocionais, temos traumas e esses complexos eles vão então ficando em uma zona inconsciente e acabam atuando de maneira totalmente sem a participação da consciência, ou seja, de uma forma autônoma, né? Uma coisa que é importante, né? O complexo ele tem aspectos negativos, que é isso que eu acabei de citar, né? Afetando sobre a nossa memória, a nossa fala. Muitas vezes nós vamos, sei lá, falar em público, né? Isso muitas vezes algum complexo pode estar por detrás e nos impede, né? Então a gente começa a gaguejar, começamos a suar frio, enfim. Tem diversas situações na nossa vida em que os complexos eles estão atuando de uma forma negativa. Mas o complexo ele também pode se tornar algo positivo ou ele pode ser um propulsor, né, nosso de vontade à medida que nós estamos querendo superá-los, né? Então, o complexo ele em si ele não é um fator de neurose, ele não é a neurose propriamente dita, né? Porque todos nós temos complexo. Aliás, o nosso próprio ego, o centro da nossa psique, né? Ele é um complexo, é o complexo egóico, né? O problema sempre consiste na questão dele estar autônomo. Então, como exemplo de complexos, né, nós temos o materno, o paterno, o complexo de poder, o complexo de superioridade, de inferioridade. Em cima disso vieram depois, né, estudos de Freud falando de o complexo de Édipo, que é quando a criança, a menina, se apaixona pelo pai, ou o complexo de Electra, quando a menina se apaixona o menino se apaixona pela mãe, e por aí vai, né? Então, por exemplo, o complexo materno ele é o conjunto de imagens, de ideias que nós temos com relação à mãe. Por isso que quando nós falamos, quando fala da mãe, né, há todo um respeito, né, porque isso é algo que nós carregamos milenarmente, ou seja, essa imagem da figura materna, da grande mãe, isso sempre esteve presente, né, nas culturas, nas religiões, e nós carregamos isso de alguma forma. Então, por exemplo, quando tem alguma pessoa que chega e fala, eu não sinto nada pela minha mãe, todo mundo fica horrorizado, né? Ou seja, como é que ela não sente nada pela mãe? Como não tem sentimento nenhum pela mãe? Ou fala assim, eu tenho raiva da minha mãe. Né? Soa algo como muito estranho para as pessoas. Elas normalmente associam isso como um fator doentio mesmo, né? Por quê? Porque o nosso complexo materno, ele envolve, né, toda essa carga positiva de amor, de afeto, né, de cuidado, porque é isso que a imagem materna, a ímã materno, ela passa para nós, né, e isso está passando já secularmente, né? É assim que acontece. Então, nós temos que entender então que os complexos eles não são necessariamente negativos, né? Eles também têm um fator positivo. Todos nós temos complexos e quando for falar em complexo, pense em emoção, né? Tudo aquilo que envolve emoção. Então, por exemplo, num complexo de inferioridade, quando a pessoa tem um complexo de inferioridade, qualquer situação em que ele se sinta de alguma maneira inferior, né, ele vai estar respondendo de uma forma muito exagerada, muito exacerbada. Isso é sinal, né, isso é um diagnóstico de que a pessoa ela está acessando o complexo de inferioridade.
pode perceber que normalmente quem tem um complexo de inferioridade são as pessoas que mais se destacam, são as pessoas que na sociedade elas vão estar buscando fazer mestrado, doutorado, PhD, com as pessoas que já foram para o exterior, né? E mesmo assim, né, mesmo galgando todas essas etapas sociais, elas ainda se sentem menores, se sentem inferiores, porque na verdade não está trabalhando o complexo em si. E o inverso é interessante, que no complexo de superioridade, né, às vezes a pessoa ela não é nada, vamos dizer, do ponto de vista dessas conquistas, como eu falei, né, e as pessoas elas se acham, né, elas já é um orgulho, né, ou seja, ela se acha por si só melhor que as outras, sendo que ela na verdade ela não fez nada, não é um complexo de superioridade. Então é importante que nós, cada um, né, pense e reflita sobre seus complexos, como eles estão de alguma forma agindo em nós. Para quem está fazendo terapia é interessante estar buscando isso. Os complexos eles se manifestam também pelos sonhos, então a interpretação de sonhos era muito importante para um diagnóstico dos complexos e para que a gente possa então de alguma forma estar trabalhando melhor esses fatores dentro de nós. Então eu espero que nesse primeiro vídeo tenha sido produtivo, positivo para vocês, no que toca à elucidação bem breve do que é os complexos. Continue pesquisando um pouco mais sobre o tema, né? E se gostaram, então curtam e compartilhem aí esse nosso vídeo. Então até a próxima.